sabe? Por muito tempo eu adiei esse vídeo. Não porque eu não tinha história para contar, não porque a minha história não era interessante, mas porque eu me senti pequena e achava que não era interessante a minha história. Talvez você também se sinta assim desse jeito. Você não se sente com permissão, acha que a sua história é pequena, acha que é pouca. Então, se você se sente pequena, sabe, eu sempre senti que a minha história não era interessante, que a minha história era pequena e que se eu contasse a minha história, não ia servir para ninguém. E as pessoas iriam rir de mim. Por muito tempo eu fiquei carregando todas essas questões. Até que depois de um tempo eu entendi que eu precisava ser livre e me dar a permissão para viver outras coisas e aproveitar outras oportunidades. Então, com esse constrangimento de acreditar que eu era pequena, que eu não era ninguém, que as pessoas poderiam olhar e dizer quem ela pensa que é. E hoje eu quero dizer quem eu penso que eu sou. Eu sou filha de uma mulher analfabeta. Sou filha de um garrafeiro que trocava garrafa por picolé. Sou uma mulher negra que vim de escola pública, baixa renda, que sempre estudou em escola pública e que sempre lutou muito na vida para galgar e atingir coisas. Quem eu sou? Eu sou estudante de Direito da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E essa basicamente é uma parte de quem eu sou. Ainda não é a totalidade de quem eu sou, porque ao decorrer do tempo nós vamos se descobrindo. Mas uma coisa que eu já tenho muita certeza: eu não sou nada daquilo do que as pessoas pensavam que eu era. Eu não sou nada daquilo do que as pessoas queriam decidir e definir quem eu fosse. Eu sou alguém que todos os dias está galgando e lutando para atingir coisas maiores. E quem sabe as pessoas olham também para você e tentam desdenhar, tentam parar para dizer quem ela pensa que ela é, quem ela acha que é. Sabe por quê? Porque as pessoas que são pequenas sempre vão querer tentar diminuir o outro, porque isso é uma dopamina para o coração dela, isso é uma dopamina para a mente dela. E o pior de tudo é que a gente fica contaminado e frustrado com esses tipos de pessoa. E por anos da minha vida eu me senti presa, acreditando em tantas e outras coisas que eu olhava e dizia que não era capaz, e acreditando em falsas verdades que as pessoas tentavam determinar ao meu respeito. Mas até que tudo isso foi rompido dentro de mim. E quando foi rompido, eu parei para pensar no que? Por que eu não consigo contar a minha história? Por que eu me prendo? Por que eu não ouso? Por que eu não avanço? E eu descobri uma coisa. Eu descobri que era o medo. O medo do que iriam dizer, o medo do que iriam pensar, o medo do que iriam falar, o medo de tantas e outras coisas. Mas eu cheguei a uma conclusão que o que mais doía não era o medo do que as pessoas iriam dizer, mas o que mais doía era que todos os dias eu me olhava, todos os dias às vezes eu me deparava com uma outra pessoa que dizia: nossa, que história grande, que história bonita. E então eu parava para pensar: por que não transbordar na vida de outras pessoas? Por que não disseminar esperança? Por que não decidir ser alguém melhor e não ser uma pessoa tóxica? Porque é aquilo, quem é tóxico, ele só vai te contaminar com o que não presta. Então, gerar algo diferente na vida de alguém é um propósito. Gerar esperança, a possibilidade de que dá para avançar, dá para fazer, é um propósito. E hoje eu olho para trás, eu olho para toda a trajetória que eu já vivi e eu tenho muita clareza que todas as coisas que eu vivi foi um propósito. E qual foi esse propósito, Eliane?
O propósito foi poder chegar até aqui, poder olhar para você e dizer que, embora que todas as pessoas digam que você não pode, que não é para você nada disso, mas eu digo que é. Sabe, eu tive que ouvir por um momento em que eu não servia para estudar, e sim só para ser burro de carga. E aquilo atingiu o meu coração, mas de forma positiva, e me deu mais força e energia para lutar, para estudar e para chegar e atingir um dos cursos mais concorridos das melhores universidades. E aquelas pessoas que olhavam para mim, riam, zombavam e diziam é só um burro de carga, hoje olham com um olhar de respeito e admiração. Mas isso foi o tempo que construiu, isso foi o tempo que fez eu alcançar. Queria eu ter pessoas que viessem me incentivar a andar e a caminhar, mas eu não tinha. Então eu percebi como foi difícil seguir toda essa trajetória. E é por isso que eu entendo que hoje é um propósito que vai mais além do que querer se mostrar em redes sociais, que vai mais além de querer fazer qualquer outra coisa. É um propósito que é marcar a vida de pessoas, é mudar a história de pessoas, é fazer a diferença na vida de pessoas. E é basicamente para isso que eu vim. E hoje eu entendo com clareza o meu propósito. E sabendo do meu propósito, hoje eu estou aqui por intermédio deste canal para atingir a sua vida, para atingir você. Que quem sabe precisa de direcionamento, quem sabe precisa de alguém que diga, olha, é possível sim, dá sim para avançar. Não foi uma história fácil, não foi uma história cheia de flores, e aqui eu não vou querer romantizar e se mostrar a verdade do que realmente é e que existe possibilidade de chegar. Então, se você está aí cabisbaixo, achando que não é para você, hoje eu quero te convidar a se inscrever no meu canal e começar a maratonar essa real história de vida que não é vertida de fantasias, mas é vertida de uma realidade pura, verdadeira, de alguém que todos os dias luta como até hoje eu luto, todos os dias está caminhando, ainda não consegui ser rica, ainda não atingi o topo, mas eu estou caminhando. Mas uma coisa eu tenho certeza que antes era pior, hoje em dia está bem melhor. Sou graduanda, estou concluindo a universidade, estou concluindo esse curso e eu acredito que coisas melhores vão vir ainda mais, mas por enquanto sigo caminhando nessa jornada e convido você a vir junto comigo para juntas nós podermos caminhar e atingir coisas extraordinárias, porque eu tenho certeza que o extraordinário é o que Deus tem para a tua vida, o extraordinário é o que você merece viver. Então não permita com que as pessoas venham apontar para você e tentar definir quem você é, tentar definir a sua história, tentar definir o seu limite. O seu limite ele já foi traçado, ele já foi determinado, ele já foi definido. E esse limite está definido pela história que o Senhor tem para a sua vida. E é isso, nós iremos caminhar numa jornada de muitas experiências, de muitas coisas vividas, mas também de muita fé, de muita coragem, de muita perseverança, de muita resiliência e de muita insistência, sabe? É dessa forma que a gente vai estar caminhando. E conte comigo para eu conseguir estar com você nos momentos em que você se sente pequena, nos momentos em que você se sentir sem possibilidade, no momento em que você olhar e estiver muito cabisbaixo, acreditando que o sucesso não é para você, não é um conto de fadas, não é aquela coisa assim de filme que você olha e se emociona e diz, nossa, a pessoa venceu. Não, é uma história real, sabe? Uma história real de que você olha e diz assim, nossa, existe ainda possibilidade, existe ainda, tem como avançar, tem como conseguir, tem como alcançar. Então nos próximos vídeos eu conto com a sua presença,
eu conto com você. E só para finalizar, eu quero deixar claro uma outra coisa, que para começar e estar aqui não foi nada fácil. Tentei por várias vezes e muita vergonha, muita incerteza, o coração acelerava, mas eu decidi tentar. E de verdade, se só uma pessoa conseguir assistir, se sentir tocada e mudar a sua história de vida, para mim já tá ótimo. Se você chegou até o final, deixe aí embaixo dizendo: eu ouvi, eu assisti e eu fui tocada. E é isso. Vamos nos ver nos próximos capítulos dessa história que irá muito lhe edificar, lhe fortalecer e lhe dar esperança.